Boa tarde, pessoal, tudo bem? Desejar a vocês, então, um ótimo ano aí de 2021. Espero que tenham aproveitado o recesso, descansado um pouco, para a gente conseguir agora, nessas próximas aulas, fechar o nosso semestre, né? Terminar as nossas aulas de matemática. Vamos iniciar, pessoal, conversando rapidinho sobre o cronograma que a gente tem ainda, né? A gente tem aula hoje, dia 7, na semana que vem, no dia 14 e ainda no dia 21. Então, são 3 semanas ainda de aula de matemática, e aí a gente sim fecha as nossas aulas, tá? Para vocês já se situando e ficar bem claro para vocês em relação à avaliação da disciplina, né? Vamos só recapitular um pouquinho o que a gente fez. Então, a gente começou tendo uma prova pelo Khan Academy, que vale o peso 10. Eu lancei lá no SIGA, então, a nota da prova de equações e funções exponenciais, que foi pelo SIGA-A, também tinha peso 10. E essa semana eu lancei a nota da avaliação do Khan Academy. A nota do Khan, ela é proporcional ao número de acertos das atividades que vocês fizeram, né? Então, quem fez todas as atividades vai ter um 10. Quem fez a metade vai ter um 5. Né? E aí sim é proporcional. Então, eu fiz a contagem de cada um e já lancei lá no SIGA. A única nota que está faltando nossa para fechar o semestre é a nota da próxima prova, né? Se vocês olhar lá no cronograma, eu tinha colocado a prova final, né? A prova 6, né? Se a gente nomear assim, seria na última semana, tá? Então, como a gente só vai ter 2 aulas de conteúdo, eu vou mudar um pouco essa dinâmica, né? E logo vai ter o exame. Então, quando a gente fecha a aula no dia 21, na outra semana já vai ter a semana, já vai começar, naquela minha semana ali já vai ter disciplinas com exame, mas a de matemática, o exame de matemática vai ser na seguinte, provavelmente lá na semana, no dia 28, né? Que é o dia da minha aula. Então, pessoal, para não ficar muito perto a prova final com já do exame, o professor mudou um pouquinho essa prática e vou fazer da seguinte forma. Na aula de hoje, sobre logaritmo, eu vou pedir... Lembra que vocês fizeram os exercícios e me enviaram pelo Google Forms? Né? Alguns fizeram, alguns não, né? Eu vou usar essa metodologia do Google Forms da aula de hoje, a lista, então, de logaritmo de hoje, que está lá, já eu vou explicar o conteúdo e já postei lá para vocês entregar, ela vai contabilizar a metade da prova. Então, a atividade de hoje vale 5 e a atividade da semana que vem, que vai ser sobre os gráficos, também vale 5. Ou seja, a resolução das listas da aula de hoje e da semana que vem fecha a prova 6. Soma 5 de cada, dá os 10 pontos. Pode ser? Entendido, pessoal, como que vai funcionar a prova final? Sim. Tá? Então, tem que fazer os exercícios, tirar foto e responder pelo Google Forms. Eu olhei nas últimas aulas, poucos fizeram. Né? Então, até usei essa estratégia para ver se mais gente se motiva a resolver as questões, né? Tirar foto e enviar. Então, que isso vai ser uma ajuda, se vocês pensarem assim, para fechar bem o semestre aí. Né? Então, não é só resolver comigo agora. Eu vou explicar o conteúdo, né? A maioria do pessoal que tem ficado na web resolvido a lista, sabe que até as 3 horas, 3 e pouco termina, né? Consegue, a maioria tem conseguido trabalhar desta forma. Então, depende de vocês agora se dedicar nessas últimas 2 aulas, então. E aí, no dia 21, no dia 21 ainda a gente tem uma aula que eu vou conversar um pouquinho sobre as aplicações, para não deixar sem o conteúdo. E ainda vamos tentar fazer um fechamento da aula, fazer mais uma conversa ou uma avaliação assim dos pontos positivos, negativos, o que a gente poderia fazer de diferente, o que deveria de continuar para a gente pensar no próximo ano já, tá bom? Então vai ser mais o dia 21 mais um fechamento, passar as notas, se alguém ainda tem alguma dúvida lá da nota final, até o dia 21, né, eu já chego aqui na web já com o resultado então de quem pegou o exame, de quem vai precisar fazer o exame, quem já está aprovado,
né? E aí posso também fazer um fechamento de umas aplicações e ainda a gente conversar um pouquinho de como que foi o ano letivo de matemática, o que que vocês têm de ideias de sugestão. Eu vou bolar ainda uma atividade para vocês, talvez me entregar pelo formulário também Google Forms para ficar registrado. Beleza, pessoal? Ficou claro? Então, as próximas, a aula de hoje, a lista, e a aula da semana que vem, a lista vai contabilizar 5 pontos de cada, no total 10 pontos, vai equivaler ao peso, então, da prova 6, né? Vou abrir a prova 6 como se fosse 2 trabalhinhos. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta em relação a essa parte, essa dinâmica final das aulas? Ok? Beleza. Vou fechar minha câmera para ficar maior aqui a projeção. Pessoal, para mim não esquecer, eu vou marcar, eu vou convocar agora para uma recuperação na semana que vem. Deixa eu abrir o slide da convocação, que é os alunos que depois eu vou falar do conteúdo, para não esquecer. Então, pessoal, eu estou convocando para recuperação paralela de matemática, né, em relação ao assunto aí das equações e das funções exponenciais, os alunos que tiraram nota abaixo de 7, tá? Quando? Terça-feira, dia 12, então próxima terça, 1h20 até 14h10. Tá? Então a gente começa um pouquinho mais cedo para ficar o tempo disponível para os outros professores que queiram usar a data da terça, tá? Então, 1h20, né, até 13h10. Mesmo link da web. E aí eu vou chamar nominal para vocês me dar ciente que estão convocados, tá? Depois eu tiro o print e salvo aqui nos meus arquivos. Alisson é ciente que está sendo convocado, tá, pessoal, para recuperação paralela. Amanda, Augusto, Augusto está ausente por enquanto. Denian, Gustavo, Gustavo também ausente. Jadna, ausente. Jordan, ausente. João, ausente. José, ausente. Leonardo Winter, também ausente. Luiz, ausente. E Wagner, ausente. Pessoal, vou pedir para vocês também tirar um print, ou se vocês quiserem, eu vou mandar também depois isso aí por e-mail, mas acho que era interessante vocês tirar um print aqui da data, ó, ou baixar o arquivo e passar lá no grupo para os colegas estarem cientes que na semana que vem, na terça, né, vai ter recuperação paralela de matemática. Beleza? Obrigado. Eu vou seguir aqui na aula agora. Então, pessoal, a gente vai falar sobre logaritmos, tá? Apostila, página 130. Então, o que é um logaritmo, né? Um logaritmo, ele é um número real, né, e positivo, x, na base a, positivo e diferente de 1. Então, ele é um número y, ao qual se deve elevar o valor de a para se obter x. Né?
Então, eu tenho uma forma logarítmica, né? A escrita de um logaritmo se resume pelas 3 primeiras letras, log, log de logaritmo. O valor do A chama-se a base do logaritmo. Né? O Y é a resposta e o X seria o logaritmando. Para mim resolver uma equação logarítmica, ou resolver um log, a gente aplica a forma exponencial. Então, vocês vão perceber depois nas calculadoras que existe um log na calculadora que daria para resolver. Né? Mas o log da calculadora, se vocês olhar, ele é um logaritmo de base 10. Tá? Então, não é todos os log que você só vai digitar na calculadora e apertar um igual que vai ter a resposta. Então, a gente usa uma definição que é transformar uma escrita logarítmica numa forma exponencial. Né? De que forma que a gente faz isso? A gente pega a base do logaritmo e leva ele na resposta, então vai fazer a elevado na y igual ao x. Com essa escrita aqui, você transforma para uma equação exponencial. E a gente resolve um log usando os conceitos, né, de uma equação exponencial. Então, nós vamos ver os exemplos aí da apostila, tá? Resolver o logaritmo de 2 de 8. Bom, primeira coisa que você deve fazer é enxergar que isso aqui você está procurando uma resposta y, certo? E esse log aqui, se eu usar a definição, ele pode ser reescrito na forma de a na y igual a x. Ó, a na y igual a x. Aí nós vamos procurar. Quem é o valor do meu a? O valor do a é 2. Elevado na quem? Na resposta. A resposta é y. Então, 2 na y. É igual ao valor aqui, ó, do x. O x é quem está aqui dentro do logaritmo. Então, quem está dentro aqui é o 8. Então, eu tenho 2 na y igual a 8. Então, resolver o log de 8 na base 2 é reescrever esta equação de uma forma exponencial, aplicando, então, a definição do log. Tudo bem até aqui? Como que eu faço para resolver esta equação aqui exponencial? Para mim resolver uma equação exponencial, a gente estudou que Deixar na mesma base. deixar os lados na mesma base. Muito bem, Jordana. Então, nós temos que fatorar o 8. 8 é a mesma coisa que fazer 2 elevado na 3. Então, se eu sei que 2 na 3, eu corto, sobra o de cima, y igual a 3. Resposta, o log de 8 na base 2 vale 3. Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vocês estão com a apostila, já anotam aí o exemplo, né? São poucos exemplos que tem ali, mas acho que é importante ir pegando eles para depois vocês conseguirem fazer a lista. Me dão um ok assim que copiarem. E aí eu vou adiante.
Acho que a maioria deu ok, né? Então podemos seguir. Ou se alguém está copiando, me avisa. Próximo exemplo, calcular o log de 1/5 igual a 25. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um igual aqui e anotar que você quer a resposta y. Aí você pega a base, 1/5, eleva na resposta y igual a 25. Então, se eu tenho 1/5 de um lado e 25 do outro, você tem que fatorar e trabalhar com a manipulação matemática aqui de deixar tudo na mesma base. Tudo na base 5, nesse caso. Então, 25 dá para escrever como 5 ao quadrado. 1/5 dá para eu escrever esse 5 aqui que está na 1 positivo como 5 na menos 1, né? Que vai virar 5 na menos y. Corta 5, corta 5, menos y é igual a 2. Então, para não deixar o y negativo, multiplicamos isso aqui por menos 1, né? Então, eu tenho que o meu y vale menos 2. Portanto, a resposta é só copiar log de 1/5 de 25 é igual a menos 2. Tudo bem, pessoal? Sim, coloca. É uma resposta final, Cauana, tá? Por exemplo, y igual a menos 2 é o valor do y, mas é interessante você reescrever aqui uma resposta completa. Né? O y igual a 2 é uma resposta, com certeza, né? Mas é mais interessante você reescrever, né? Para ficar uma resposta completa, para lembrar que isso é o valor do logaritmo. Tá? O Daniel, acho que ia falar. Não? Pessoal, para tirar a prova real. Dá para tirar a prova real desse logaritmo, ver se está certa a resposta? É só pegar agora o menos 2 e substituir aqui na equação. Ó. Se você quisesse tirar a prova real, tá, gente? Ó, você pegaria 1/5 e elevaria na resposta. Ó. Nessa equação aqui ia trocar pelo menos 2. E aí tem que ver se isso fecha 25. 1/5 elevado na menos 2 dá 25. 1/5 é a mesma coisa que 5 na menos 1, né? Ou, vamos voltar assim, ó. É a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? Ele vai inverter a fração, vai sumir o sinal negativo. Então, 5 ao quadrado seria 25, né? Isso aqui seria uma prova real, né? Substituir lá no início da equação o y pela resposta que achou e ver se fecha os 25. Né? Não é preciso fazer essa parte em azul, tá? Mas é só para mostrar que dá para testar a resposta se está certo ou não. Beleza. Copiado, pessoal? Quase. Tá. Ok, então vamos para mais um exemplo. Calcular o logaritmo de 1000.
Então, isso aqui é igual a y. O que que tem de diferente nesse log? Esse log, perceba que não está aparecendo a base. Não tem número na base. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Quando não aparece base no log, é um logaritmo de base 10. Tá? Então, logaritmo natural de base 10 ele não vai aparecer, ele fica invisível, tá? Por uma definição matemática, uma convenção. Então, sempre que aparecer só a escrita log, tem que lembrar que ele é o log de base 10. Então, você vai ter 10 elevado na y igual a 1000. 1000 dá para transformar na base 10, então seria 1000 na terceira, cancela os 10, o y é 3. Então, logaritmo de 1000 na base 10 vale 3. Ok, pessoal? Anotado? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos para o próximo. Resolver o log de 4 na raiz quadrada de 2. Então, eu tenho que lembrar aqui que isso aqui é o meu y. Tá? Então, você vai ter uma raiz quadrada de 2 elevado na y igual a 4. Então, eu tenho que deixar esses dois lados aqui igual a 2. Então, para mim tirar uma raiz quadrada e deixá-la na base 2, eu tenho que lembrar que toda raiz quadrada tem um índice 2, né? E o 2 aqui tem um invisível, então isso é 2 elevado a 1 meio. E o 4 pode ser reescrito como 2 ao quadrado. Vou cortar esse 2 com esse 2 e vou ficar com 1 meio de y igual a 2. O 2 que está dividindo vai para cá multiplicando. 2 vezes 2, 4. Portanto, o logaritmo de 4 na base raiz quadrada de 2 vai valer 4. Essa é a resposta final. Só lembrar, então, aqui no início, tem que colocar o y para se situar, que é sempre a base elevado no y igual a 4. A parte da raiz ficou claro para todos? Ó, aqui eu vou botar até de outra cor. Ó. O 2 é esse. Ó. Aí, aqui em cima, vamos trocar de cor. Aqui tem um 2 e aqui tem um 1. Ó. Então, isso é 1 sobre 2, né? A gente já tinha feito bastante isso, né? Tirar a raiz e escrever na forma de uma equação exponencial. E se no lugar do 2 ali da raiz ele fosse um 3, por exemplo, mudaria alguma coisa lá na fração? Sim, Mudaria? 1/3 daí, né? Ó, se eu tivesse aqui 2 e uma raiz cúbica, né? Isto. Então, tu ficaria com 2 de dentro e em cima 1/3 daí. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Ele fica sempre positivo, né? Sempre positivo. Sai da raiz, fica positivo. É só trocaria de sinal, Marco, é se
tivesse, por exemplo, num denominador, né? Se quisesse trocar ele de lugar, né? Por exemplo, se tivesse um aqui e aqui a raiz de 2, né? Quisesse jogar lá para cima, aí tu ia colocar um negativo, né? Mas senão não, né? Senão é sempre positivo. Vamos fechar esse aqui para não confundir. Professor, só explica depois daquele 1 meio y igual a 2, Uhum. ele vai como só o 2 pro outro lado. Ah, depois daqui vem para cá? Isso. Tá, aqui tu tem assim, ó. Essa escrita aqui poderia estar assim, ó. Y dividido por 2. É como se fosse um meio, né? O Y dividido por 2, né? Ou esse 1 vezes o Y fica Ah, Y. sim, tem que multiplicar o 1 pelo y, né? Isso, isso. Aí o 2 que tá embaixo dá para enxergar ele aqui, né? Que ele já vem para cá fazendo vezes. Sim? Mais alguma dúvida na D, pessoal? Anotado, copiado, podemos ir adiante. Tem que esperar. Muito bem, então vamos para a próxima. Logaritmo de 0,5 na base 16. Então aqui eu tenho um y. Então eu tenho 16 elevado na y, que dá 0,5. 16, pessoal, eu posso deixar na base 2, né? 16 é a mesma coisa que 2 elevado na 4. 0,5 é a metade, né? Então 0,5 eu posso reescrever como 1 meio. Agora, o 1 meio aqui, eu vou inverter e jogar para deixar na base 2, deixar 2 na menos 1. Agora aqui sim, eu tenho 2 e 2, cancela, e eu tenho 4y igual a menos 1. O 4 está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Lembra que quando ele divide, ele não carrega, ele carrega o sinal, ele não muda de sinal, então ele desce o 4 positivo, mas como eu tenho um menos na frente, então fica menos 1 quarto. Né? Então a resposta é log de 0,5 na base 16 menos quarto, menos 1 quarto. Dá uma olhada se vocês conseguiram entender todos os passos, senão já vão fazendo as perguntas. Assim que terminar de copiar, então me dá um OK. Professor,
nesse tipo de questão, é preferível deixar a resposta em fração ou dá para colocar menos 0,25? Geralmente a gente deixa em fração, Marco, por mais que ela, no enunciado, ela veio ali uma parte como decimal, Pois né? é, por isso que eu pensei. Isso, não. O bom é sempre fração na resposta final, tá? Podemos seguir, né? Resolver agora o log desta raiz cúbica na base 2. Então, aqui está o meu y. Então, eu tenho a base aqui 2 elevado no y, que é igual a raiz de 32, raiz cúbica, né, de 32. Então, aqui nós vamos pegar o 32 e elevar ele na 1/3. Agora, se eu tenho 2 e 32, eu tenho que fatorar o 32 na base 2. Né? Como que faz isso? A gente lembra que divide 32 por 2, por 2, por 2, por 2. E mais um 2, né? Então, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o 32 é a mesma coisa que 2 elevado na 5. Então, eu posso resolver 5 vezes 1/3, aqui no denominador, ó, 5 vezes 1/3. É só multiplicar, então, 5 vezes 1, 5, copia o 3, corta os 2 e o y deu 5/3. Então, minha resposta é y log da raiz cúbica de 32 na base 2 vai valer exatamente 5/3. Vão copiando e olhando as linhas, ver se ficou claro. Senão, já faz as perguntas. Ok, pessoal, na letra F. Então, pessoal, agora que vem a atividade, ó, a resolução da lista 32, página 131. Então, vamos lembrar que isso aqui vai valer 5 pontos, que vai somar para a nota da prova final, para a prova 6. Então, vale 5 pontos a lista. Vocês vão entregar ela no Google Forms. Que está lá no Siga, né? O link, né, pessoal? O link está no Siga, né? O link para entregar a atividade está no Siga, mas a forma, né, só vai puxar lá
o Forms, é o linkzinho para vocês postar as fotos e preencher lá o nome de vocês. Com isso, pessoal, eu deixo aqui uma mensagem, vou parar